chegar à fluência do inglês, você precisa estudar até o último nível? Eu vou mostrar para você que não. Que a fluência ocorre muito antes disso e também você vai entender o que dá para você fazer em cada nível do inglês. Você vai descobrir que dá para você fazer muita coisa até mesmo no nível básico. Então fica comigo até o fim do vídeo e já não esquece de botar o dedo nesse like e também se inscrever no canal para você receber dicas para melhorar o seu inglês e chegar à fluência. Bom, vamos começar então entendendo o que são os níveis do inglês, porque muita gente só vai para a escola e aprende que você está no nível intermediário, no nível básico, no nível avançado, mas não sabe o que significa e da onde que veio toda essa denominação. Bom, primeiramente você tem que entender que a gente utiliza uma convenção europeia de nivelamento. Ou seja, para a gente saber qual o nosso nível, a gente usa o quadro comum europeu, que é dividido em 3 níveis principais e 6 subníveis. Os níveis são A, B e C, que significa básico, intermediário e avançado, e em subníveis A1, A2, B1, B2, C1 e C2. E o que significam esses níveis? Vamos começar com o nível A. Se você chegou no nível A2, significa o quê? Que você já terminou tudo que você tinha que aprender, tanto no nível A1 quanto no nível A2, tá? Porque assim, não é você começar aquele nível, é você terminar aquele nível. Então, quando você tem o conhecimento do básico, você terminou o A2, isso significa que você consegue ter um inglês de sobrevivência. E o que é o inglês de sobrevivência? Ele é um inglês tangível, aquele inglês no qual você consegue ir num restaurante para pedir comida, o inglês que você consegue fazer compras no shopping, você consegue ir até num hospital e falar que você está sentindo dor em alguma parte do corpo, pegar um remédio, é o inglês que você pede informação para se localizar, pergunta onde fica a farmácia, onde fica o correio e você consegue entender as direções que são dadas a você. Você consegue também falar, se apresentar, falar o que você faz, onde você mora, da onde você vem. É um inglês que a gente consegue ver. Então, essa é a grande questão, é o grande diferencial do inglês básico. É aquele inglês tangível. Então, quando a gente está no inglês básico, a gente tem uma sensação de que a gente está aprendendo muito, que a gente realmente está conseguindo se desenvolver no inglês. Por quê? Porque quando você vai nos primeiros dias de aula, você aprende coisas como pen, blue pen, você aprende coisas como notebook. E tudo isso não só faz parte do seu dia a dia, você vê o tempo todo, como também são coisas muito palpáveis, tangíveis. Você está vendo a caneta. Então, se eu falo pen, cara, eu já consigo descrever as coisas ao meu redor. E, inclusive, a comunicação parece que já começa a acontecer, porque como as coisas elas são tangíveis, são visíveis, às vezes você não precisa falar a frase completa, que a outra pessoa já entendeu o que você está querendo dizer. Então você começa a ter uma sensação de comunicação e isso faz com que você sinta que você esteja tendo um grande progresso no inglês. Então, o nível básico ele é marcado por essa sensação de progresso incrível, de um aprendizado sensacional. E as pessoas ficam extremamente empolgadas nesse início da aprendizagem do idioma. Porém, o que acontece? No inglês básico, a gente não consegue emitir opiniões, a gente não consegue formular pensamentos mais profundos. A gente realmente utiliza o inglês para a gente resolver problema. Então, as interações, elas são curtas, elas não são muito demoradas. Então, para que a gente usa o inglês básico? O inglês básico ele é incrível para você que quer viajar. Então, se você está querendo viajar para outro país, o inglês básico é o que você precisa saber. Com ele, você vai conseguir se virar no aeroporto, você vai chegar na cidade que você está viajando, no país que você está viajando, e já vai conseguir pedir um Uber, pedir um táxi, fazer o check-in no seu hotel. O inglês básico, ele é ótimo para sobrevivência. Por isso que a gente fala, inglês básico, ele é de sobrevivência. Você não vai utilizar expressões muito elaboradas, você não precisa ficar se preocupando com muito phrasal verb, porque o inglês básico, ele realmente
está naquilo que é visível, naquilo que é óbvio. Então você consegue até se comunicar sem formar uma frase completa, perfeita, porque a outra pessoa já entende aonde você quer chegar. Depois a gente vai para o inglês intermediário. Agora a gente está entrando nos níveis B1 e B2. O inglês intermediário é um inglês de vivência. Então, olha só, a gente está saindo da sobrevivência, que é conseguir o necessário, o básico, e agora a gente está passando para a vivência. O que é vivência? Vivência é interação. É você conseguir se comunicar com outras pessoas. É você conseguir emitir uma opinião. É você conseguir falar sobre uma ideia que você tem, é você contar sobre uma experiência pela qual você passou. Então, para você conseguir formular essas ideias, esses pensamentos, você precisa de muito vocabulário. E você também precisa ter uma coesão naquilo que você fala e a estrutura das frases, elas realmente precisam estar corretas. Por quê? Porque quando a gente está passando essas informações, elas são completamente abstratas. A pessoa vai ter que imaginar tudo aquilo que você está falando. Então, se você errar a maneira como você fala ou te faltar vocabulário, a outra pessoa não vai conseguir ter uma ideia muito exata daquilo que você está querendo dizer. É por isso que muita gente acaba tendo um sentimento oposto quando chega no intermediário comparado ao sentimento que tinha quando estava no básico. Porque enquanto no básico parecia que a pessoa estava decolando, aprendendo super rápido, quando ela chega no intermediário, parece que ela começa a andar assim. É quase como se ela tivesse atingido um platô. E por que isso acontece? Isso acontece porque agora chegou o momento da gente revisar o que você aprendeu no básico, principalmente para ajeitar as estruturas. Quando você começa no intermediário, você ainda não domina perfeitamente as estruturas do inglês. Você sabe falar frases curtas e diretas. Agora, a gente precisa fazer frases um pouco mais longas para a gente conseguir construir uma ideia, um pensamento. Então, a gente vai toda hora revisitar muitas das coisas que você já aprendeu, mas para que a gente consiga ajeitar e colocar tudo no lugar, para que você consiga fazer frases que consigam passar uma ideia mais complexa. E é normal a gente sentir que a gente não está progredindo no intermediário. E uma das razões é porque o inglês do intermediário, ele não é tão presente no nosso dia a dia como o inglês básico. E quando eu falo o inglês ser presente, não significa de você usar ou escutar o inglês. Significa literalmente de você conseguir ver. Por quê? Quando você vai comer, você vai ter lá os talheres, vai ter os pratos, vai ter o suco, o refrigerante e um tipo de comida que se repete. Então, todo dia você está vendo esse vocabulário. Então, fica muito fácil você gravar essas palavras. Você aprender como é que é plate, prato, como é que é glass, copo, como é que é fork, knife, spoon, como é que é rice, como é que é beans, como é que é o verbo to eat, como é que I'm thirsty, né? Tô com sede, I'm hungry, tô com fome. Depois, to brush my teeth, to go to work. Tudo isso acontece todos os dias. Então, você está sempre sendo lembrado de que, nossa, eu sei falar isso em inglês. Eu sei expressar essa situação, essa ação em inglês. Mas quando chega no intermediário, você não se depara com os seus pensamentos o tempo todo. Então, se você está no nível intermediário, muitas vezes você tem que contar sobre uma experiência que você teve numa viagem. Você não fica contando sobre essa experiência o tempo todo. E você não fica lembrando dela também o tempo todo. Então, na sua cabeça foi, puxa, eu aprendi como utilizar a expressão have you ever been to? Você já esteve alguma vez em algum lugar. Mas, quantas vezes eu vou utilizar have you ever been to comparado ao I have to go to the bathroom? Eu tenho que ir no banheiro. Então, a ideia que a gente tem é que, eu vou querer falar alguma coisa e vai me faltar a palavra. Por isso que quando você chega no intermediário, é muito importante você começar a aumentar a sua exposição ao inglês. O que é aumentar a sua exposição ao inglês? É você ver mais conteúdos
em inglês. Quando você está no início do intermediário, eu sempre recomendo a pessoa assistir filmes, séries, vídeos em inglês, muito mais do que focar num podcast, por exemplo, ou música. Por quê? Porque quando você está escutando música, normalmente a sua mente está em outro lugar. Você não está prestando atenção direito no inglês. E também, isso vale até para português, viu? Muitas vezes a gente está escutando a música em português, a gente não está nem aí para a letra, a gente está pensando em outra coisa. E quando é podcast, se você ainda tem um vocabulário muito limitado, você vai ficar perdido facilmente. Quando você está assistindo alguma coisa, você parece que consegue se situar melhor e consegue prestar mais atenção nas palavras que estão sendo faladas. Então procure assistir mais coisas em inglês. Se você estiver muito no início, pode botar a legenda em inglês sem problemas, mas lembre-se que quanto menos legenda você coloca, mais você realmente força o seu listening ativamente. E é muito importante a gente treinar o listening no intermediário, porque afinal de contas a gente está falando sobre coisas intangíveis, né? O intermediário é o módulo das ideias, é o nível das ideias. Então, as ideias são coisas abstratas. Então, para eu conseguir compreender bem uma ideia, eu preciso estar com o meu listening muito bem, porque eu não vou ter tanto a ajuda de imagens, nem mesmo de gestos. Então, eu preciso estar conseguindo escutar, entender muito bem. Bom, então, o inglês do intermediário é o inglês da vivência, é o inglês da experiência. Eu vou falar com você, vou emitir a minha opinião, vou escutar a sua opinião, vou contrapor o que você falou, vou contar sobre uma experiência, e tudo isso é muito importante para você criar relacionamento. Então, quando você chega no B2, quando você está no nível B2, que é a segunda parte do nível intermediário, é nesse momento que a gente fala que você atingiu a fluência no inglês. O que isso significa? Significa que aqui você consegue sobreviver e conviver com pessoas. Você consegue expressar as suas opiniões. E isso faz total diferença no seu relacionamento com o inglês. Quando você está nesse nível, o B2, é um nível que você já consegue trabalhar muito bem em inglês. Se você é um executivo, aqui no Brasil, por exemplo, a maioria dos executivos costumam estar no B2. Tem gente que está até no B1, mas quem está em altos cargos está no B2. E o B2 você consegue fazer negociações, você consegue conversar, propor coisas para outra parte, entender o que estão propondo para você. Claro que você ainda tem o que aprender, mas você já é muito funcional no inglês. Então, se você chegar no nível B2, acredite, você já está se destacando da maioria das pessoas. Por isso que a fluência a gente considera que é o B2. Tiago, e depois? E os níveis avançados? O que eles significam? Bom, primeiramente, se você ainda não apertou o like, já aperta agora, porque é a sua última chance. E se inscreve no canal, porque essas dicas que eu estou dando aqui é muito difícil você encontrar em outros lugares. Então, olha, presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque é um divisor de águas dependendo para o que você quer fazer e como você vai utilizar o inglês para isso. O nível C1, ele é um nível de domínio do idioma. Então, no nível C1, você realmente já está usando o inglês como se ele fosse o seu próprio idioma, a sua própria língua. E é no C1 que você realmente consegue expressar a sua personalidade. No B2, você consegue se expressar. Entretanto, ainda é um pouco travado. Com um pouco de dificuldade, você engasga algumas vezes para falar, mas no final você se comunica e você consegue aquilo que você deseja. Agora, quando você está no C1, é muito natural você se comunicar. Você não tem que mais ficar pensando no que você precisa falar e você consegue até dominar a questão da comicidade. Você consegue fazer piadas, entender o humor, o que é muito difícil num outro idioma. Então, o C1 ele é ideal para você que está querendo imigrar de país. Vamos pensar, você está querendo se mudar para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Austrália? Cara, se você estiver no nível C1, a sua migração vai ser incrível. Incrível, porque você já vai chegar naquele lugar e você vai conseguir estabelecer relações com as pessoas.
Porque muita gente, quando imigra, quando vai para outro país, para morar, para viver, para trabalhar, vai com inglês muito restrito. Tem gente que vai sem inglês nenhum. E aí você acaba vivendo à margem por uma questão natural. Se a outra pessoa não consegue comunicar com você, ela não tem o que fazer. É muito difícil. Se alguma vez você já entrou em contato com alguém aqui no Brasil que não fala português, ou ainda, você já tentou conversar com alguém que talvez não consiga falar, que seja mudo, que seja surdo. Você vê como a comunicação é difícil? Você tem aquela boa vontade no início, porque você, né, poxa, você quer se comunicar, mas fica tão difícil e tão complicado que chega uma hora que você fala, ai, com licença, eu vou ali e depois você nunca mais volta. É assim que muita gente se sente quando vai para outro país. Sente que as pessoas parece que não dão muita bola. Elas podem até ser um pouco educadas, mas elas sentem que elas estão sendo frias. Puxa, a pessoa é fria, fala só isso e acabou. Só que, na verdade, a pessoa ela só fala isso porque você só entende isso. E você também consegue se expressar de uma maneira muito rasa ainda. Então a pessoa não tem o que trabalhar ali. A maioria das pessoas no mundo inteiro gostam de se relacionar com outras pessoas, construir amizades, entender a outra pessoa a fundo. Mas para isso você precisa conseguir se expressar, você precisa contar as coisas e você precisa do inglês para isso. Quando você está no nível C1, você consegue fazer tudo isso com maestria. E aí você consegue criar esses laços com muito mais facilidade. Às vezes, não é que você vai fazer melhores amigos na primeira semana que você está morando em outro país, mas pelo menos no início você também já consegue contar com mais atenção das pessoas que vão te ajudar, seja em questões do trabalho, seja em questões comuns. Por exemplo, se você tiver pedindo informação e você tiver aquele inglês básico, você até consegue a informação que você deseja. Mas se você tem o nível C1, talvez você já engate em um outro assunto com aquela pessoa e aquela pessoa te dê uma outra opção, te dê um conselho, te dê uma dica a mais daquele lugar que você está indo. Ele fala, cara, você está indo para aquele lugar, você está, sei lá, no restaurante XPTO, cara, ali é bom, mas tem um outro que é muito melhor, que fica na quadra atrás. Se você for lá, é incrível e você deve comer isso e pede esse drink, que olha, o pessoal que mora aqui é o que realmente é o restaurante que a maioria gosta de ir. Se você tem um inglês muito simples, ele só vai falar assim, ah, é, aqui e ali, ó, e pronto. Então, quando você tem esse nível C1, tudo acontece com muito mais facilidade para você, principalmente quando você está pensando em imigrar. Tá certo, Thiago, mas o C1 já me pareceu incrível. O que seria então o C2? É muito importante você entender que a diferença entre o C1 e o C2 é grande. Muita gente não tem essa noção. É muito mais fácil você passar do A1 para o A2, do A2 para o B1, para o B1 para o B2, para o B2 para o C1, do que você passar do C1 para o C2. Porque a partir do momento que você quer ir para o C2, você está entrando no nível de muito domínio do idioma. Ou seja, são pessoas que se interessam a fundo pela língua inglesa, ou então são pessoas que estão mais na área acadêmica, que querem dar aula ou pesquisa. Porque além da gente ter um domínio muito grande de vocabulário, de expressões, do uso, a gente também domina as questões gramaticais. Então a gente entende por que a gente usa determinadas formas de estruturação de frase, a gente percebe até os erros comuns que próprios nativos fazem. Porque muita gente não entende isso. Mas o fato de você ser nativo não te dá um nível de inglês. Te dá uma, como é que eu posso falar? Uma proximidade com o idioma. Então, uma pessoa nativa, ela utiliza aquele idioma dela como único veículo de expressão. Então, por conta disso, ela consegue se expressar com muita facilidade dentro daquilo que ela conhece. Assim como em português, a gente sabe que tem pessoas que têm um vocabulário muito bom, que se expressam com muita facilidade, que conseguem passar a sua informação rapidamente para a gente, enquanto que nós temos outras pessoas que repetem muitas palavras, que demoram muito para falar, que ficam muito no papapá, entendeu? No né. Por quê? Mesmo sendo nativos. Por quê? Porque daí não dominam
tão profundamente o próprio idioma. A pessoa que está no nível C2, ela está no nível além, ou seja, nem todo nativo está no nível C2. Na verdade, muitos nativos não estão no nível C2. Então, o nível C2 é realmente um nível daquela pessoa que se aprofundou, que estuda muito. Honestamente, se você não tem esse interesse em dar aulas de inglês, você não tem esse interesse de ser pesquisador em inglês, o C2 não tem muita necessidade prática para você. Você já consegue viver perfeitamente no nível C1. E mais uma vez, se o seu interesse é ficar no Brasil, é morar no Brasil, mas você gostaria de ter uma carreira numa empresa multinacional, o B2 já vai resolver muito a sua vida. É claro que você pode melhorar, que melhorar sempre ajuda na sua carreira. Porém, acredite, o B2, eu vou repetir, você já vai se destacar muito no mercado nacional. Então, vamos resumir. Para você se virar na sobrevivência, o nível A2 é o suficiente. Ele é perfeito para quem quer viajar. Para você que quer um destaque profissional, você tem que mirar no nível B2. Quando você chega no B2, você está se destacando no mercado de trabalho e você já está classificado, digamos assim, qualificado para assumir altos cargos, seja de gerência, diretoria, nessas empresas multinacionais. E se você gostaria de ter uma vivência internacional, de morar, imigrar de vez para um país de língua inglesa, o C1 é onde você tem que estar mirando, que aí sim você vai sentir que aquele país vai se tornar seu. O C2, por fim, é para você que quer realmente se especializar mais no idioma, querendo pesquisar ou dar aula, ou de vez em quando você é só aquele nerdão das línguas e você quer entender tudo. Agora, e para entender inglês? Se eu quiser assistir um filme, assistir uma série, fique tranquilo que mais ou menos entre o B1 e B2 você já está conseguindo entender uns 90% de um filme. De vez em quando vai aparecer uma ou outra palavrinha sempre que você não sabe, mas isso daí é dispensável para você conseguir assistir um filme sem legenda. Então, com relação a isso, você não precisa se preocupar. Você já está conseguindo compreender muito bem lá entre o nível B1 e B2. Inclusive, esse é um dos sinais que você está no intermediário. Essa facilidade que você tem para entender e essa dificuldade que você tem para falar. Bom, olha, eu deixei aqui na descrição do vídeo o teste para você ver o seu nível de inglês. Quando você for fazer o teste, procure o botão de inglês geral, que é esse daí que vai realmente avaliar o seu inglês de uma forma geral. E se você quiser melhorar ainda mais o seu inglês, se você estiver no nível intermediário ou até mesmo se estiver começando do zero, clica também aqui na descrição que você vai ter acesso ao meu curso de inglês, onde eu ensino tudo o que você precisa saber para sair do zero e chegar ao nível B2, dominando não apenas gramática e vocabulário, mas também a pronúncia do inglês, porque pronúncia é o nosso cartão de visita. Quando a gente tem uma pronúncia boa e clara, a gente tem autoconfiança para falar inglês e aí a gente acaba falando mais e se desenvolvendo mais e também sendo até muito elogiado pelas outras pessoas. Então, thank you so much and see you in the next video. Bye!